Na página 1228, Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 3, versículo de 20 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para casa e de novo a multidão se aglomerou, de modo que eles não conseguiam nem comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram detê-los, porque diziam: ele ficou louco. Os doutores da lei que tinham descido é pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou para junto de si e lhes falou em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino dividir-se contra si mesmo, esse reino não conseguirá manter-se. E se uma casa se dividir contra si mesma, essa casa não poderá manter-se. Ora, se Satanás se levantou contra si mesmo e se dividiu, não consegue se manter, mas vai se acabar. Ninguém consegue entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens, se antes ter amarrado o homem forte. Aí então poderá roubar a casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que tiveram dito. No entanto, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais tem perdão, mas é culpado de um pecado para sempre, porque diziam: ele tem um espírito impuro. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta de Jesus e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs te procuram lá fora. Ele lhe respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Erguendo nossas Bíblias, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, presentes aqui na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que agora através do Facebook da paróquia, do site, da Web TV, acompanham conosco esta Santa Missa do 10º domingo do tempo comum. Queridos irmãos, mais uma vez, como ovelhas, nós escutamos a voz do pastor que nos convida para o dia que ele fez para nós. Como diz o Salmo 117, este é o dia que o Senhor fez para nós. Esse dia o Senhor fez para nós, para que nos reabastecêssemos, para que nos enchêssemos da sua graça, da presença da família sanguínea e da presença da família espiritual. Jesus no Evangelho de hoje termina dizendo qual é a sua verdadeira família, sem negar o grau de parentesco ou a família na qual ele nasceu. Na cultura judaica e na própria língua dos hebreus, determinadas expressões, elas não existiam, ou palavras, elas não existiam. Tipo, primo, cunhado. Então, todo parente próximo era chamado de irmãos.
Mas Jesus hoje, nesse evangelho, ele vai mostrar, terminando o evangelho de hoje, a importância da família universal. Qual é essa família universal? É a família dos filhos de Deus. Quando ensinou aos seus discípulos para satisfazer um pedido deles, mestre, ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou os seus discípulos. Jesus começa uma oração universal, uma oração que nos faz todos irmãos, a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos, para entrarmos no espírito da liturgia da palavra, extrair do Pai Nosso 3 conteúdos importantes dessa oração, que não deve ser algo decoreba, não deve ser algo da boca para fora, mas ao contrário, um projeto de vida cristã. O primeiro conteúdo que eu quero extrair desta oração, que é um projeto de vida cristã, e é uma oração universal, ou seja, todo cristão reza esta oração. Todo cristão, quer seja da Igreja Católica ou de outra igreja, ela reza a oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Queridos irmãos, dentro desse primeiro conteúdo da oração do Pai Nosso, nós vamos nos transportar para a primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, no capítulo 3. A primeira leitura, ela nos mostra que um casal escutou pela primeira vez aquilo que nos tempos modernos nós chamamos fake news, notícia falsa. Esse casal, que é símbolo da humanidade, Adão e Eva, de fato escutou uma notícia falsa, fake news. É verdade que Deus proibiu vocês comer do fruto da árvore? Eva responde, sim. Onde está, meus queridos irmãos? Onde está, meus queridos irmãos, a falsa notícia? A falsa notícia está naquilo que o diabo, ou a serpente, ou o dragão colocou nos ouvidos de Adão e Eva. Aquilo que Adão e Eva escutaram da serpente é o contrário daquilo que o casal escutou de Deus. Não comam do fruto da árvore, porque no dia que vocês comer, vocês morrerão. Veja bem, o seja feita a tua vontade não se realizou em Adão e Eva, que é o símbolo da humanidade, e como consequência, a morte. Mas não só a morte física, a morte espiritual. Paulo vai dizer na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Em João, só existe um pecado, é o não crer em Cristo. E esse pecado leva-nos à morte espiritual. Marta, todo aquele que crê em mim não morrerá, diz o Senhor. A morte a qual Jesus se refere não é a morte física, porque ele sabe que como humano todos nós morremos, como diz o salmista, todo homem morre, diz o salmista, mas é a morte
espiritual. Dessa forma, queridos irmãos, Adão e Eva, eles não vivenciaram o seja feito a tua vontade. Qual a consequência disso? Adão, onde tu se encontras? Eu tive medo de ti, porque eu estava nu, eu estou nu. Mas não nu em relação à veste, nu em relação à graça. Santo Tomás de Aquino, ele dizia: o pecado nos afasta de Deus. Ou seja, é o pecado uma barreira que se coloca entre eu e Deus. Porém, quando nós perdemos a noção do pecado, já dizia o Papa São Pio X, na sua época, o mal do século é a perda do sentido do pecado. Nós vivenciamos gradativamente geração que foi formando ou deformando a consciência cristã, através das músicas, das novelas. Não existe pecado do outro lado do Equador. A novela, de fato, vai deformando a consciência cristã. Então, tu estás nu, Adão. Nu de quê? Da graça de Deus, da minha presença. Ora, o não seja feito a tua vontade, da parte de Adão e Eva, obteve o triunfo do mal. O diabo triunfou sobre a criatura. Por quê? Meus irmãos, a existência do diabo é uma realidade bíblica. É um ser que existe. O Concílio Vaticano II, ele vai dizer que o diabo tem o seu império. Nós vivenciamos na vida de vários santos, eles travarem combate físico. Por exemplo, quem assistiu o filme de Padre Pio de Peltretina, percebeu muitas vezes que de diversos modos, o diabo vinha tentá-lo e até travar o combate físico contra o diabo. Padre Pio travou. Curadares, Santa Teresa de Ávila, outros santos que travaram o combate físico contra o diabo. Veja bem, o seja feito a tua vontade. Adão está nu, porque não fez a vontade de Deus. Por que Deus me criou? Qual a finalidade da minha criação? Deus me criou, em primeiro lugar, para que eu seja feliz. Os 2 primeiros capítulos do Gênesis mostram um paraíso de felicidade, o homem e a mulher. E dentro dessa felicidade, o homem também era feliz com a natureza. Existia uma harmonia sideral. Existia uma harmonia paradisíaca. O leão não fazia mal ao homem, a cobra não fazia mal ao homem. Foi para isso que Deus criou o ser humano, para ser feliz. Santo Agostinho dizia: todo homem, isto é, o ser humano quer ser feliz. Segundo, Deus nos criou para sermos livres. Isso é uma coisa importante. Deus nos criou para a liberdade. Ora, por que nós temos sede de liberdade? Porque foi assim que Deus nos criou. Porém, meus queridos irmãos, dentro do livre-arbítrio, do qual nos fala Santo Agostinho, muitas vezes esse livre-arbítrio, ele é fraco, é debilitado. E por que Deus nos dá a sua graça?
segundo Santo Agostinho, é porque o livre-arbítrio é fraco. Então, por isso que nós precisamos da graça de Deus para convivermos com a nossa liberdade. Liberdade é diferente de libertinagem. Isso é algo fundamental. Liberdade é o diverso da libertinagem. E muitas vezes em nossos dias nós confundimos a libertinagem com a liberdade. Deus nos criou livres. E o que é ser livre? É ter a capacidade de fazer boas escolhas, é ter o domínio sobre si mesmo, é ter o domínio sobre as coisas. Um drogado, ele pensa que é livre, mas é um escravo do mundo das drogas. Um alcoólatra, ele pensa que é livre, mas é um escravo. Hegel, que é o filósofo, ele dizia: o homem livre interiormente, ninguém pode detê-lo. Por isso Jesus na cruz, não obstante estar preso com os pregos na cruz, é o homem mais livre do mundo, porque ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Então ninguém tira a minha vida. Então, o que é liberdade para o Cristo? É a capacidade de dar a si mesmo. O que é liberdade na vida humana? É a capacidade de ter critérios de escolhas. Tudo me é permitido, diz Paulo na carta aos Coríntios, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Então, queridos irmãos, o primeiro conteúdo da oração do Pai Nosso não foi vivenciado por Adão e Eva. Agora, toda a ação tem uma reação, ou toda escolha tem suas consequências. Quando Deus se apresenta diante de Adão, qual é o cenário que nós observamos? Ninguém assume a culpa. Adão joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na Eva, e tudo que a gente faz de errado e que não dá certo, nós jogamos culpa no diabo ou em Deus. O sujeito está embriagado, sobe em cima de uma moto, aí se esbagaça, no final foi Deus, Padre, que quis assim. Esta é a vontade de Deus. Como você vai, minha filha? Eu vou como Deus quer. Mas quando a gente olha a vida dessa pessoa, eu renuncio a este Deus, porque o Deus que eu creio, Ele só tem o melhor para a minha vida. Ele só quer o melhor para a minha vida. O Deus que eu creio não me quer na desgraça, na infelicidade, na miséria, no mundo da droga. O Deus que eu creio não me quer no mundo do alcoolismo, escravizado. O Deus que eu creio é o Deus que me dá a capacidade e a inteligência de saber fazer boas escolhas. Por isso, queridos irmãos, a primeira leitura, pela desobediência de Adão e Eva, fez com que o mal triunfasse. Santo Agostinho diz o seguinte: o diabo existe, mas é um cão amordaçado, preso. Ele só faz mal a quem chega perto dele. Santa Teresa d'Ávila dizia que uma alma determinada, que tem a que ela chama a determinada determinação, o diabo não atinge. Assim foram os santos que resistiram o mal. Então, veja bem, meus queridos irmãos, seja feito a tua vontade. Vemos que o primeiro Adão e a primeira Eva, eles não fizeram a vontade de Deus. E a consequência de tudo isso foi todo um desastre ecológico da natureza,
a natureza se volta contra o ser humano contra a natureza, foi perdido a paz paradisíaca. Então, como não viver na obediência a Deus? Porque quando Deus me fez livre e me deu os mandamentos, não é para me escravizar. Os mandamentos não são instrumento de escravidão, mas ao contrário, como diz São Francisco, o homem que é escravo de Cristo vive a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Então, queridos irmãos, hoje nós entramos na esfera do Evangelho. Jesus é um novo Adão. E uma coisa bonita que nós percebemos é que ele diz que ninguém consegue entrar na casa de um homem forte sem antes amarrá-lo para depois roubá-lo os seus bens. Quando Jesus fala isso, ele quer dizer que ele é mais forte e vai entrar na casa do diabo para amarrá-lo, para destruir o seu império. Por isso Jesus tem a força de expulsar o demônio. E como Jesus venceu o demônio? Jesus venceu o demônio exatamente porque, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo faça-se a tua vontade. Então Jesus vence o demônio fazendo a vontade de Deus. Um dia Adão quis ser Deus e um dia Deus quis ser homem. Então nós vimos aí o contraste, o oposto da prepotência, do orgulho para a humildade, da desobediência para a obediência. Então, queridos irmãos, nós rezamos no Pai Nosso, de fato, não nos deixeis cair em tentação. É pela oração, a força da oração, que nós vencemos o mal. Mas livrai-nos do mal, porque o mal existe. Queridos irmãos, a beleza do novo Adão, que é Jesus, é exatamente isto, o fazer a vontade de Deus. E quando uma alma se eleva, diz Santa Teresinha, eleva também a humanidade. Adão fez com que a humanidade decaísse. Jesus soergueu a humanidade com a sua obediência, com a sua humildade, com o sujeitar-se à vontade de Deus. Por isso, queridos irmãos, ele hoje mostra-nos que é capaz de vencer o mal e trazer o império de Deus à tona para a humanidade. Seus familiares não entenderam, os doutores da lei, mas Jesus vai mostrar que agora é o tempo em que o império do diabo ele cai, porque diante da sua presença todo mal recua, todo mal cai por terra, todo mal não triunfa. Então, queridos irmãos, essa liturgia de hoje mostra-nos duas realidades que nós temos que fazer agora a síntese. A realidade da desobediência, que tem frutos e consequências trágicas, e a realidade da obediência. Isso é importante e fundamental. Hoje, em que essa paróquia de Herutaba se encontra para celebrar o dia do Senhor, o dia em que ele triunfou da morte, um dia em que ele derrotou na cruz e na ressurreição o império do mal, essa comunidade se reúne também para manifestar um sinal visível à igreja, que é a devolução do seu dízimo.
eu quero trazer para vocês um testemunho de uma paróquia. Essa paróquia chama-se a Paróquia do Marco, a cidade do Marco. Durante 35 anos, o Monsenhor Valdir, ele evangelizou uma geração. A diocese nem pensava em implantar, não inventar. Implantar não é inventar. O dízimo está nas primeiras páginas da Bíblia, onde Caim e Abel oferecem as primícias das suas plantações. Quando o rei Salomão construiu o templo, já a moeda circulava e o dízimo passou a ser a moeda. Então, dízimo não é uma invenção da Igreja Católica, é um mandamento. Todo mandamento cumprido, nós extraímos dele uma bênção. Por que Adão extraiu a maldição? Porque não cumpriu o mandamento. Por que Jesus extraiu de nós a bênção? Porque, Pai, seja feito a tua vontade. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Monsenhor Valdir catequizou aquele povo durante 35 anos. Eu acho bonito na festa da padroeira ter quermesse, ter leilão, ter promoção social, ter bingo. Tudo isso envolve a comunidade. Tudo isso torna a comunidade mais família. É o espaço familiar e social da festa. Mas me dá tristeza quando eu vejo que uma igreja, ela depende de rifa, de bingo, de promoções para se manter. Na cidade do Marco, durante a festa do padroeiro, não existe uma promoção social. A paróquia é mantida pelo dízimo e pela coleta. E o fruto da evangelização fez com que a paróquia chegasse a um perfil de 70 a 80 mil reais nos dias atuais. Por quê? Porque quando uma evangelização, ela cai no coração dos fiéis, quando tem solidez, quando tem uma acolhida, ela vai passando de geração em geração. Por que o dizimista mirim? Porque esses meninos vão crescendo, já pelo menos escutando a palavra dízimo. A igreja dos nossos dizimistas mirins será uma igreja diferente da igreja de ontem e de hoje. Dízimo é questão de fidelidade e de confiança e de fé. Dízimo não é uma despesa. Dízimo não é questão de estar ou não em crise. Dízimo é questão de confiança. Por isso, eu convido os paroquianos de Heriotaba, assim como vocês, de idade mais avançada, ainda trazem ensinamentos riquíssimos do Monsenhor José Ataíde, assim como vocês de outra geração trazem ensinamentos belos do Padre Emídio Ribeiro, assim também construamos de fato uma comunidade paroquial onde os seus paroquianos têm fidelidade à missa dominical, à devolução do dízimo. Como é difícil a gente segurar a fidelidade dos nossos cristãos católicos na missa, por exemplo, dominical. Quantos católicos alternam os domingos? Quantos católicos devolvem um mês, 3 não? Então, como é importante entender o dízimo como fonte de bênção. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, Deus se refere ao dízimo como algo que atrai abundância. Isso aqui não é uma propaganda falaciosa, não é uma esperteza. Quando você entender que a sua casa espiritual
a verba dela é o seu coração generoso, é o seu coração que pulsa por amor, você vai entender a linguagem do seu pastor. Quando você entender que Deus quis que a obra dele vivesse da providência dele, e você é esse instrumento dessa providência, nós vamos ter um dízimo mais qualitativo na paróquia de Herutaba. E oxalá, isto é, queira Deus, nós cheguemos a um ponto em que a quermesse, a barraca da família ou um bingo não seja a regra, seja a exceção. Isso é muito importante. Quero finalizar dizendo uma coisa para vocês. Quando alguém me dar um presente, eu estive recentemente na escola, onde o Rodrigo é diretor, e eu ganhei um presente muito bonito da direção da escola. Mas eu não sou tolo de me fixar no presente. Eu vejo o que está por trás dele. Teve todo um carinho da direção, teve todo um bem-querer, uma afinidade. Quando a namorada recebe uma flor, ela é boba se ela fica na flor. Ela deve ver o que está por trás dessa flor. Quando alguém vai para um outro país e traz um presente para mim, ele quis dizer algo muito importante. Eu me lembrei de você. Por trás do seu dízimo está isso que é muito importante. Está o seu amor. Então, padre, quanto devo devolver de dízimo? Meu filho e minha filha. Quem responde isso é o grau do seu amor para com a sua casa espiritual. É o grau do seu amor para com Deus e o seu mandamento. Isso é importante. Então, paróquia de Herutaba, pela segunda vez eu digo que vou terminar o sermão e direi para a terceira para terminar realmente. Eu vejo que a primeira crise no Brasil não é somente a crise financeira. Tem uma primeira crise que é a crise de fé. Eu vou dizer uma coisa, mas não me interprete mal. Eu não sou contra a festa dançante. Tudo depende de como você vai, da intenção, de como você se comporta, etc, etc e tal. Eu não sou contra a blocos carnavalescos, absolutamente não sou contra de jeito nenhum. Mas o que eu digo é uma coisa, me impressiona como um toró d'água com relâmpago não impede multidão na rua, mas se hoje desse um sereno, não tinha esse número de pessoas aqui na igreja. Nós estamos em crise por um bocado de coisas que se referem a Deus, mas fora de Deus tem muita coisa que não está em crise. Meu filho, se você quer ser abençoado no seu negócio, você quer ser abençoado na sua vida, saiba que todo mandamento bíblico atrai uma bênção. Filho que honra pai e mãe, tem nesse quarto mandamento uma bênção especial. E dízimo é bíblico, é mandamento. Isso é importante. Então, nós não podemos dizer que por conta de duas agências fechadas, Deus me livre que não tenha nem mais um aposentado recebendo dinheiro, concursado não recebendo. Então, sejamos fiéis e vejamos nessa graça que é o dízimo, uma fonte de bênção e um modo de sermos também obedientes e termos a liberdade e não sermos escravos do dinheiro.